Olá, meu nome é Bruno, sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica e vou falar para vocês hoje sobre receptores sensoriais e tato. Lembrando que todos os direitos de imagem estão reservados à Universidade Federal de Minas Gerais e estão proibidas qualquer forma de utilização que não seja durante o ensino remoto. Gente, uma coisa que é interessante para pensar nessa aula é o seguinte. Pensa o seguinte, que nós temos um ambiente externo e os organismos, sejam eles unicelulares ou multicelulares, eles têm que perceber o ambiente, tá? Para sobreviver. A vida é essa interação de uma coisa estável, tá? Relativamente estável, que seria a homeostase, né? O organismo, e o tempo todo um ambiente que vem cheio de informações e a gente tem que interagir com esse ambiente. Então, quando a gente olha isso, eu vou dar exemplos aqui da percepção do ambiente por organismos unicelulares. Porque o mecanismo evolutivo entre organismos unicelulares e o nosso sistema nervoso é muito igual, é muito similar. Reparem só, primeiro vamos falar dessa aqui, ó, do peranema, como é que ele fica assustado, tá, entre aspas, com um paramécio. Reparem só, ele vai nadar, tá? O peranema está nadando aqui no meio de cultura, né? Na verdade, deve ser alguma água de algum lago, alguma coisa assim. E ele vai nadando até o paramécio, esse organismo grande aqui, encostar nele. Reparem só que ele entra numa parte, ele aumenta até da granulação do citosol dele, e ele fica quietinho. Ele está quietinho aqui no ambiente. Reparem, o paramécio nada em volta, ele fica quietinho, praticamente reduzido o tamanho dele, evitando que ele seja encontrado, porque o paramécio pode fazer uma predação dele. E ele está lá, e reparem agora que ele começa a girar aqui o flagelo dele, tá? Reparem que ele gira esse flagelo, explorando o ambiente, né, detectando, pegando informação do ambiente, para depois, numa forma dinâmica, se depois a ação dele vai se mudar, o comportamento dele vai mudar. Então repara, ele está girando como se fosse quase como se fosse um saca-rolha, explorando o ambiente, e quando ele não encontra nenhum predador, ele volta a nadar. Tá? Então a gente vê aqui um animal unicelular interagindo com o ambiente, interagindo com outro organismo e mudando o comportamento. É uma forma de percepção, obviamente. Agora vamos olhar aqui do lado o lacrimaria, ou lacrimaria, eu não sei como se faria, caçando um outro organismo. Reparem só, ele vai lá, ó, ele caça e ele arranca um pedaço de um protozoário para ele se alimentar. Reparem assim de novo, ó. Ele está lá, aqui, ó, vai mostrar. Olha, ó. Tá fazendo voltando a imagem, tá? Mas ali, ó, ele arranca um pedaço, o organismo vai embora e depois ele começa a pegar assim, o organismo, a comida para se alimentar, né? Então ele tem uma percepção do ambiente para ele conseguir caçar, né? A mesma coisa. E a gente observa aqui embaixo que dois paramécios e uma ameba fazendo um vacúolo, pegando para se alimentar. Quando esses dois paramécios eles percebem que eles estão em perigo, olha a reação deles, olha como é que eles mudam o ambiente. Isso, o comportamento. Isso tudo é uma reação ao ambiente, né? Então, ele tem uma percepção, três exemplos de micro-organismos, que eles têm uma percepção do ambiente e mudam o comportamento. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, como que um organismo unicelular ele percebe o ambiente? E é isso que é interessante. Reparem só nesse documentário, esse trecho desse documentário chamado Wonders of Life. Eu recomendo muito para todo mundo assistir, tá bom? Reparem só. Brian Cox, esse físico, ele está então pegando uma imagem de um paramécio, de novo, ele está aqui então com seus flagelos se movimentando. E reparem só como é que ele bate e volta, bate e volta. De novo, bate e volta, bate e volta. Por que que um organismo unicelular ele não insiste em tentar ultrapassar essa barreira, tá? De novo, mas de vez em quando, olha, ele empurra. Ao invés de bater e voltar, ele empurra o organismo que está ali, tá vendo? O que é que faz isso? Por que ele muda esse comportamento? Por que ele não insiste em ultrapassar essa barreira que existe ali? Então ele tem, ó, 4.000 cilia, ele está contando aqui, que eles ficam se movimentando. E essas 4.000 cílios, então ele fica ali movimentando para que aconteça a natação. Olha, de novo, ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Como é que ele percebe esse ambiente? Como é que essa informação faz com que ele mude o comportamento? Então agora ele vai dar o exemplo, ele vai explicar para a gente, o Brian Cox vai explicar para a gente. Olha só, vou esperar um pouquinho, ele vai chegar. Esse é o Brian Cox, ele vai explicar então o seguinte, que a membrana
desses paramécios, ela também tem canais de sódio. E esses canais de sódio, quando a membrana bate em algum lugar, a membrana estica, o canal de sódio abre e entra sódio, despolariza a membrana, coisa que vocês já aprenderam com potencial de ação e potencial, né? Potencial de membrana. Então aqui ó, tem mais sódio sódio do lado de fora, tem uma carga, tem um potencial de membrana de menos 40 mV, no caso dos paramécios. E aí ele vai explicando, então, na hora que ele encosta em alguma estrutura na frente, uma barreira, ele vai esticar a membrana, esticando a membrana, o canal de sódio abre, abrindo o canal de sódio, o sódio entra, despolariza a membrana. É isso que ele está falando. Então, reparem só, o paramécio ele está nadando, ele encontra com uma barreira, estica a membrana, sódio entra na membrana, depois que ele entra, despolariza a membrana, aí vocês podem observar que o movimento da cília, olha lá, muda. Por causa da carga interna, a mudança da carga interna faz com que mude a estrutura da base da cília e aí ele mude o movimento. Então, a gente tem um mecanismo do que a gente vê nos nossos neurônios, ou no que a gente chama de células, né? Que a gente chama do que a gente chama de vida. O mecanismo da sinalização do neurônio é idêntico ou muito similar ao mecanismo de sinalização de potencial de membrana que acontece em um ser unicelular, ok? E como é que nós, humanos, pegamos informação do mundo? Até mais ou menos os empiristas, antes, as pessoas que eram mais idealistas, como o Platão, por exemplo, a ideia de que o mundo não passaria todas as informações necessárias, eram informações incompletas. E o mundo das ideias, que seria o mito da caverna, ele sim daria a informação pura do conhecimento, do mundo, tá? Para os empiristas, não. Aí a ideia é que todo conhecimento vem da experiência sensória. Então, nós precisamos dos sentidos para conhecer, para pegar a informação do mundo. Só que para os empiristas, nós seríamos tábula rasa. Então, toda informação ela chega e ela é escrita de forma pura no nosso organismo. Então, a nossa visão ela é perfeita, ela pega as informações do mundo. Nossa audição pega as informações do mundo. Então, tudo seria, praticamente as informações do mundo entrariam direto no nosso organismo, sem ter barreiras, tá? Quando nós vemos já do outro lado, já mais para frente, a ideia do racionalismo, como por exemplo com Kant, já a ideia já que não é nós não somos uma tábula rasa, nós não pegamos essa informação e a informação do mundo é escrita no nosso organismo. Não, nós temos uma forma que eu vou colocar esse nome agora como se fosse uma interpretação do mundo, que é o quê? A interação de nós, organismos, com o mundo externo, com o mundo. Então, existe um mundo externo, que chama mundo numênico, e tem um mundo que ele é percebido, que ele é um mundo fenomenal. Entendeu? Então, o mundo dos fenômenos, o fenômeno é a nossa interação com o ambiente. Isso é interessante quando a gente vai pensar, porque mostra então que bases genéticas, lá na frente, obviamente o Kant não tinha pensado nisso, mas as bases genéticas que trazem informação dos nossos receptores, da nossa percepção, podem mudar a percepção do mundo numênico. Exemplo. Se uma pessoa tem daltonismo, ou seja, ela tem a falta de um receptor, de uma proteína que leva à percepção de um comprimento de onda, que depois eu vou explicar para vocês na aula de sistema visual, essa pessoa, apesar de ter um mundo numênico com vários comprimentos de ondas para ela perceber, um comprimento de onda não vai ser percebido. Então ela não pega a cor verde ou não pega a cor vermelha, alguma dessas cores. Então o mundo fenomenal, o mundo fenomenológico dessa pessoa, ela é diferente do mundo numênico. Por quê? Porque o mundo numênico tem todas as informações, só que nós não pegamos essas informações. A pessoa, então, com daltonismo, não pega uma das informações que as outras pessoas pegariam. E aí o encéfalo ele acaba integrando, organizando essa experiência que a gente tem. E como nós colocaríamos isso em termos científicos? A gente colocaria o seguinte: o mundo real são ondas eletromagnéticas de diferentes frequências, né? Então 640 nanômetros, né? Próximo do vermelho, 480 nanômetros, 360 nanômetros. Então nós temos diferentes frequências, diferentes lambdas, né? Do tamanho e do comprimento de onda. Quando essas ondas eletromagnéticas entram em contato com algumas proteínas, algumas estruturas que nós temos no nosso organismo, isso vai ser integrado dentro do cérebro depois, né? No cérebro, levando à percepção de diferentes cores. Então, o mundo real são ondas eletromagnéticas e o mundo percebido são as cores, tá? Por isso que o George Berkeley, ele falou, né, um filósofo do século XVIII, ele fez a seguinte pergunta: uma árvore caindo em uma floresta sem ninguém por perto produz som? O que é o som?
Sonho é o mundo percebido ou sonho é o mundo real? Vou deixar essa pergunta para vocês, não vou responder. Depois na aula de audição eu posso até dar essa dica para vocês, mas eu vou deixar esse pepino na cabeça de vocês. Bom, então quando a gente vai olhar esse assunto, a gente vê que a sensação é a capacidade que os animais se apresentam de captar as informações. Então é como que a gente pega essa informação física ou química do ambiente e como é que ela é transformada em impulsos nervosos, em uma coisa bioelétrica. Tá? E depois nós temos a percepção. E o que seria a percepção? É a capacidade de alguns organismos de integrar esses sentidos, essas sensações e criar uma percepção com outros aspectos da existência. Dando um exemplo para explicar isso melhor, nós temos essa imagem. Essa imagem aqui, se a gente colocar num contexto de memória, um contexto cultural nosso, se colocarmos isso num centro de Belo Horizonte, ou a gente andar com isso, essa imagem, e perguntar para a pessoa o que é isso, baseado na experiência da pessoa, né, do que ela leu, do que ela estudou, como nós vivemos num ambiente mais católico, né, cristão, as pessoas vão interpretar que isso aqui é um anjo, né, um anjo safado, né, tentando ali, beijando uma mulher. Se uma pessoa tem uma outra informação, já um certo conhecimento de filosofia grega, por exemplo, aí a pessoa já vai entender que isso aqui é a imagem do psique, né? Da psique sendo beijada pelo Cupido, tá bom? Daquela história louca deles, que um se apaixona por outro, mas o Cupido acaba sequestrando a psique. Então, a gente observa o seguinte, a mesma imagem, ou seja, a mesma imagem chegando na nossa retina, pode ser interpretada, baseada na memória que cada pessoa tem, de forma diferente. Então, a sensação é essa imagem chegando na retina. A percepção depende da memória, do conhecimento de cada pessoa. E como isso acontece? Obviamente, sistema nervoso. Mas como é que o sistema nervoso integra essa informação? Pensa bem. Essa sensação é praticamente pegar um estímulo que está no ambiente aqui em volta, né? Ou se você parar para pensar agora no computador, se você está com fone de ouvido, ou se você está escutando do seu computador, do seu celular, o que está acontecendo é, tem uma caixa de som que ela vibra, né? Com a informação da minha voz, ela vai vibrar, mudar a pressão do ar, e essa pressão do ar vai chegar no seu tímpano e vai movimentar o seu tímpano. Como é que isso vai se transformar numa sensação? É basicamente o estímulo físico, ou seja, esse movimento do ar, ele vai ser transformado em impulsos nervosos lá no meu sensor que está dentro do meu ouvido, e isso vai se transformar, vai virar uma resposta numa forma de percepção. Ou seja, a sensação ela vai transformar esse estímulo físico em impulsos nervosos, tá bom? Mas como? Como que isso vai ser transformado? Esse é o primeiro objetivo de vocês. Nessa aula é entender como que isso é transformado. Então, sentidos, nós temos características diferentes nesses sentidos. Um a gente chama de modalidade, eu vou explicar um pouquinho de cada um. A outra é localização espacial, determinação da intensidade e determinação da duração. O que significa? Modalidade significa que tipo de informação eu estou pegando. Eu estou pegando essa informação do que eu estou enxergando aqui, ou seja, uma onda eletromagnética, ou uma percepção de mudança de pressão do ar. Aí eu estou pegando uma informação física, de pressão, de mudança de pressão. Ou eu estou pegando informação do frio, né, que está gelado em Belo Horizonte nesse momento. Ou seja, uma falta de calor. Essas diferentes informações, seja eletromagnética, seja física, seja pelo paladar de sentir, de pegar um sabor que é químico, isso são modalidades, tá? A localização espacial é entender, por exemplo, vocês estão vendo meu braço aqui, se eu estou encostando mais nessa ponta do braço ou se eu estou encostando nessa parte do meu braço. Então, essa percepção de que eu estou movimentando com o meu dedo no meu braço, isso aqui é uma percepção de localização espacial. Como que isso acontece? A outra, determinação de intensidade. Se eu faço um cafuné no meu braço, ou se eu ponho o dedo e aperto no meu braço, eu faço essa pressão, eu tenho a percepção, isso aqui está doendo. Por que isso aqui faz uma percepção de cafuné e isso aqui faz uma percepção de dor? Essa determinação de intensidade também é interessante. Como que acontece? E a outra é a determinação de duração, que é óbvio, né? Estou encostando, parei de encostar. Como é que o meu corpo percebe? Como é que o meu organismo percebe a hora que eu parei de encostar? Então eu vou explicar para vocês
essas quatro características dos sentidos, tá? Isso que eu vou explicar para vocês, que vai ser o objetivo de vocês entenderem essas quatro características nessa aula agora. Então vamos começar modalidade. E quando a gente vai começar com modalidade, a gente tem que entender que tem tipos diferentes de sensações, que são determinados pelo tipo de energia que é transmitida pelos receptores. Então, a energia, como é que vai chegar e qual tipo de receptor vai pegar essa energia? Então, ó, tato. Quando a gente vai pensar em tato, isso aqui é um estímulo, uma energia mecânica, não é verdade? Eu estou fazendo uma energia mecânica, estou mudando de forma mecânica os sensores que eu tenho no meu braço. O outro, paladar. Paladar, se eu perguntar para vocês, paladar é o quê? Químico. É uma substância química que entra em contato com a minha saliva, aí ela vai se dissolver, vai ficar mais fácil de entrar em contato com os receptores, graças à saliva, e aí eu tenho essa transformação dessa informação química em impulso elétrico. Visão. Visão eletromagnético. É um impulso, uma onda que chega nesse receptor, muda essa conformação do receptor, que eu vou explicar bem melhor na aula de visão, e aí isso transforma em impulso elétrico. Audição, pressão do ar. É um movimento físico, tá? Um estímulo físico. Olfato, químico. É substâncias químicas, né, que estão aí dentro, no ar, né, espalhadas pelo ar, que quando entra em contato com o receptor me dá a percepção cria um impulso elétrico que vai dar a percepção de cheiro. Dor é físico ou químico. Se vocês pararem para pensar, eu posso ter dor por fazer um estímulo físico, né, dar uma pancada no meu braço, ou eu posso ter um ácido, por exemplo, que pode dar uma informação de dor. Ou quando a gente está com uma situação de inflamação, o fato de a gente encostar de levinho, ou nem encostar, ele já dá uma sensação de dor, né? Temperatura, né, já é também uma percepção, essa tem percepção de calor, obviamente. Propriocepção, ou seja, percepção do nosso próprio corpo, que vocês aprenderam já, que seria o nosso sexto sentido. É uma percepção mecânica, né? Então é física, para perceber qual é que está a posição da minha mão. Prurido, que é de coçar, também é uma percepção de coçar, é mecânico, mas pode ser também químico. E de equilíbrio, que é mecânico. Se eu faço assim com a cabeça ou assim com a cabeça, essa percepção de equilíbrio, né, dentro dos labirintos, ela vai dar percepção através de um estímulo mecânico que ajuda a informar se minha cabeça está para cá ou para cá, tá bom? Só de mexer um pouquinho já fico tonto. Bom, então para entender, né, para a gente perceber essas informações diferentes, sejam elas químicas do ambiente, sejam elas físicas do ambiente, sejam elas eletromagnéticas, nós precisamos de receptores específicos. Pensa bem, se eu fecho meus olhos, vou fechar meus olhos, e eu fico assim com a mão, a minha mão está lotada de receptores aqui, mas eu consigo enxergar vocês? Não, nem se eu abrir meus olhos, né? É lógico que eu não estou enxergando vocês, né? Vocês entenderam. Vocês sabem que eu sou manoteiro, né? Então vamos lá. Se eu fico assim, eu estou assim com a minha mão está lotada de receptores. Eu estou enxergando a tela do vídeo? Não estou enxergando a tela do vídeo. Por quê? Porque a informação que está vindo da tela do vídeo são eletromagnéticas. E meus receptores da mão, que está lotado de receptores, são receptores mecânicos. Então eu não consigo enxergar a onda, os receptores que estão na minha mão, eles não conseguem perceber, transformar o estímulo eletromagnético da tela em estímulo elétrico, porque são receptores específicos. Então nós temos aqui mecanoreceptores, que são receptores mecânicos, que pegam informação física, quimioreceptores, que são receptores que pegam informação química, como olfato, paladar, fotoreceptores, que são os nossos receptores da visão, termoreceptores, que são aqueles do calor, né, que pegam informação de calor, e nociceptores, que pegam informações que são nocivas. Elas podem ser, esses nociceptores, eles que dão a percepção depois de dor. Dor é diferente de nocicepção, tá? E eu vou dar essa aula depois também para vocês. Dor é uma integração da informação de nocicepção dando a percepção de dor, tá? Por isso que tem aquela discussão, se animais, eu acho que tem dor, tá? Eu compro a ideia de que eles têm dor, mas quais animais têm nocicepção e quais animais têm dor? A gente não sabe, tá bom? Então, dor é uma coisa mais subjetiva, mais de integração de informação. Nocicepção é percepção de agentes nocivos. Aí pode ser ácido, né? Ou calor, ou pode ser mecânico, que também pode machucar. Então, nociceptores nós temos vários tipos diferentes, tá bom? E aí, quando a gente vai pensar desses receptores, nós temos esses tipos de receptores que nós temos aqui nessa imagem, que são específicos para cada estímulo diferente. Então, nós estamos agora tendo uma informação visual desse assunto.
Esse aqui ó, são somestesia, esses três primeiros. Esses três primeiros somestesia significa que eles são receptores mecânicos. Esse aqui, por exemplo, o corpúsculo de Pacini, se eu faço um estímulo aqui, ele tem uma adaptação do líquido que está dentro dessa cápsula de cá, e aí isso aqui faz com que os canais de sódio que estão nessa parte aqui do dendrito desse neurônio, eles modificam o potencial de membrana desse dendrito, levando o potencial de ação para vir para cá. Todos esses aqui fazem a mesma coisa, inclusive o fuso muscular, que eu já expliquei para vocês na aula de reflexos, que ele também faz, é um estímulo mecânico. Se eu estico, né, o meu músculo, eu estico aquela membrana vai abrir seus canais, vai entrar sódio e despolariza a membrana. Então, esses aqui são específicos para mecânico, para estímulos mecânicos. Esse de cá é olfação, ele é estímulo químico. Então, nós temos aqui um neurônio, um receptor, ele vai receber informação química na hora que eu cheiro, vai entrar o receptor químico, vai ligar nos receptores de membrana do receptor de olfato, que é essa célula receptora, tá? E aí tem receptores que são proteínas de membrana, são receptores específicos de membrana, que vão pegar essas substâncias químicas e transformar essas substâncias químicas em impulso elétrico, tá? Bioelétrico. Na visão eletromagnético, ou seja, a onda eletromagnética vai chegar numa dessas proteínas, essas proteínas vão transformar esse estímulo eletromagnético em estímulo bioelétrico. Audição mecânico, porque esses cílios de cá eles vão ficar mexendo, tá? Enquanto eu tenho pressão do ar. É lógico, de novo, vou explicar isso melhor depois na aula de audição. Mas o fato de mexer os cílios, ele vai ficar mexendo para um lado, na verdade ele fica assim, ó, ele faz mais ou menos eu tô tentando fazer aqui, tá? Ele faz uma coisa assim, ó, e esse estímulo mecânico é que transforma em estímulo elétrico, bioelétrico. E gustação são, de novo, esses receptores químicos, então a substância química chega aqui próximo nesses receptores de membrana deles, que vai transformar isso em potencial de receptor. Então, vai mudar o potencial de membrana, tá bom? Então, isso são as modalidades. Então, vou dar exemplos aqui mais específicos, né? Nós temos aqui, então, um fuso muscular, ele está aqui em volta dessa fibra intrafusal, né, que vocês já aprenderam. Em volta dessas fibras intrafusais, fibra intrafusal, então nós temos esse aqui, o fuso muscular. Quando eu estico membrana, eu estico o meu músculo, então, se eu pensar no meu bíceps aqui, deixa eu colocar aqui, ó, isso. Se eu estico o meu bíceps, esse bíceps aqui está contraído, eu estico o meu bíceps, ele vai esticar o meu músculo. Na hora que ele estica o meu músculo, esse fuso muscular ele vai ser esticado, o canal de sódio abre, na hora que abre, entra sódio, despolariza a membrana. Então, nós temos aqui ó, vários canais que eles estão interligados por esses cordões citoesqueléticos. Então, se eu esticar essa membrana, eles criam essa tensão, abrindo, então, esses canais. Despolariza a membrana, a partir da despolarização é que eu tenho a percepção da mecânica de qual a postura dos meus músculos. No caso do receptor químico, então outra modalidade, nós temos aqui um neurônio olfatório, né? Então uma célula receptora olfativa. Temos esses cílios que ficam aqui em cima na parede, no crivo, na placa crivosa, de cima, aqui dentro do nariz, na via respiratória superior. E aí, quando a substância química entra com o ar, ela acaba entrando em contato com algum receptor. Aqui nós temos o receptor químico, que é essa partezinha na ponta dessa membrana aqui, ó, desse cílio. Essa substância química se liga nesse receptor químico e tem uma cascata bioquímica para que entre sódio, aqui no caso sódio e cálcio, e a saída de cloreto, para despolarizar essa membrana, e aí sim eu tenho um potencial de receptor. E esse vai transformar em um potencial bioelétrico para depois ser integrado no nosso cérebro. Um outro exemplo nós temos também é de formação eletromagnética. Nós temos então aqui essa parte aqui do neurônio, do receptor, tá? Dessa célula receptora de eletromagnética, onda eletromagnética, e nós temos aqui no cortezinho aqui essa parte de cá, tá? E temos uma rodopsina inativada, ou seja, no escuro a rodopsina ela está inativa. Na hora que entra em contato com a luz, essa célula tem contato, né, exposta à luz, essa luz ativa a rodopsina, aí tem uma cascata bioquímica que fecha o canal de sódio. Então, isso é engraçado, é interessante no caso das células receptoras da visão, porque quando está no escuro, a rodopsina está inativa, mas a célula está ativa. Olha que interessante. A rodopsina está inativa e como ela está inativa, ela não fecha os canais de sódio. O que acontece? Libera glutamato. Quando entra em contato com a luz, essa célula, essa rodopsina, ela fica ativada
que fecha os canais de sódio e aí essa célula fica inativa e ela para de liberar o glutamato. Engraçado, né? Ela tem um contraintuitivo nesse caso, tá bom? E aí, obviamente, isso vai transformar, que essa é uma característica, então vocês viram modalidades, então dá para entender, um dos objetivos dessa aula é para vocês entenderem essas modalidades. A outra é como que esse estímulo físico ele vai se transformar em um estímulo bioelétrico, né? Um estímulo de potencial, mudar o potencial de membrana. Nós chamamos isso de geração de potencial de receptor. Esse geração de potencial de receptor é mudar o potencial de membrana daquela célula receptora por causa de um estímulo ambiental. Tá? Então, no caso de estímulos mecânicos, tem uma deformação mecânica do receptor, que abre o canal. Então, se eu estico essa membrana, imagina, o canal está fechadinho, se eu estico, né, eu espalho, eu distancio minha mão, ele vai fazer abrir o canal. Então, ele tem uma deformação mecânica do receptor. Na substância química, essa geração de potencial de receptor acontece de outra forma. Eu tenho um receptor, ele vai estar aqui na membrana, na hora que a substância química se liga, aí ele leva uma cascata bioquímica e leva à geração do potencial de receptor. A alteração da temperatura da membrana é uma outra forma, que leva à modalidade do calor. O que acontece? Se eu tenho a proteína fechadinha, o canal fechadinho, com a alteração da temperatura da membrana, ele abre e aí entra sódio. E efeito da radiação eletromagnética, que eu dei o exemplo para vocês, que é como se fosse o seguinte, eu vou tentar fazer aqui, tá? Na sala de aula fica mais fácil de eu brincar e explicar essas coisas para vocês. Mas imagina só que a proteína, a rodopsina, ela tá no escuro, ela está inativa. Na hora que chega claro, ela fica ativa e aí encosta nessa outra proteína e leva a cascata bioquímica para fechar os canais de sódio, tá bom? Então, a geração de potencial de receptor, ele tem esses módulos diferentes de percepção do ambiente. Então, nós temos esses tipos de receptores diferentes, tá bom? Então, o que acontece? Como isso acontece? Esse slide é importante para vocês entenderem. Então, eu vou bem devagarzinho nele, tá bom? Isso aqui, então, é uma célula receptora. Isso aqui é dendrito de uma célula receptora. Essa é a parte da percepção. E esse receptor, ele é específico para tato, específico para mecânico, tá bom? E aí essa parte do dendrito aqui, ela não tem a bainha de mielina. Isso aqui são bainhas de mielina, tá bom? Bainha de mielina, que eu já expliquei para vocês que são daqueles estímulos saltatórios. E aqui eu tenho um eletrodo para registrar qual que é a mudança de carga nessa parte aqui. Tá? Então, eu tenho aqui a parte onde tem a percepção do ambiente, como isso aqui vai transformar em estímulo elétrico, bioelétrico, e como isso aqui se transforma em potencial de ação. Então, esse eletrodo aqui, ele vai pegar a parte de potencial de ação, tá bom? Então, como é que é? Aqui eu tenho, então, o estímulo mecânico. Isso aqui dá um sensor que ele vai me falar exatamente, então a setinha aqui, ó, para cima, é exatamente a hora que esse estímulo ele vai começar nessa membrana. Então, na hora que ele começar aqui, a gente vê a força, tum, deu força, eu estou empurrando, ele vai segurar essa força por todo o tempo até ele tirar. Então, na hora que ele tira esse negocinho de cá, esse estímulo mecânico, essa força ela cai para zero, tá bom? Então, isso aqui é como se fosse o gráfico de força. Ele faz a força, colocou pressão na membrana, segurou, tirou, ok? Esse eletrodo de cá, ele vai pegar exatamente esse estímulo, tá bom? Ele vai pegar esse estímulo, mas ele vai pegar qual que é a carga, o potencial de membrana nessa parte da célula, tá bom? Do dendrito, da célula receptora. Então, na hora que esse aqui faz o estímulo, aqui, ó, essa seta aqui é na hora que ele faz o estímulo, é a hora que a gente vê que abre o canal de sódio. Então, ele fez o estímulo, abre o canal de sódio, ele despolariza a membrana, começa o que a gente chama de transdução. A transdução é transformar esse estímulo mecânico de cá, que eu acabei de contar, em potencial de membrana. Ele muda o potencial de membrana, que a gente chama de potencial de receptor. Então, o potencial de receptor é a mudança de carga do potencial de membrana que aconteceu com esse estímulo, essa setinha, que é quando tem esse estímulo mecânico de carga. Entendeu? E enquanto eu estou mantendo essa força,
esse estímulo mecânico, o potencial de receptor, ou seja, a mudança da carga da membrana, ela muda e ela se mantém, até a hora que eu tiro o estímulo. Na hora que eu tiro o estímulo, ou seja, o estímulo, a força cai para zero, o potencial de receptor cai. E aí ele volta para a homeostase daquela célula. Ou seja, o potencial de membrana, ele volta para a carga na célula humana entre menos 60 e menos 70 milivolts. Então aqui ele tem uma mudança vai para 0 ou até mais 30 milivolts, na verdade dá menos, tá? Ele fica aproximadamente 0 milivolts. Ele fica, segura e cai, tá bom? Então isso aqui, esse mecanismo de transformar esse estímulo físico em potencial, mudança de potencial de membrana, que a gente chama de potencial de receptor, esse mecanismo é chamado de transdução. Então, transdução é transformar o estímulo externo, nesse caso mecânico, mas pode ser eletromagnético, em potencial, mudança de potencial de membrana, ou bioeletricidade. Ok? Só que o cérebro, a informação que chega no cérebro não é assim. Isso aqui é até, se a gente pensar bem, ela é muito simples. Ela é uma informação que ela não é rica em informação. Então, uma coisa que acontece com células neuronais, que foi uma vantagem evolutiva gigante quando apareceram as células neuronais, foi esse processo que nós chamamos de codificação. E o que é codificação? Ela acontece em pontos em que a gente vê aqui a bainha de mielina, em que esse potencial de receptor ele começa a se transformar em potencial de ação. Então, o potencial de receptor ele se transforma em potencial de ação. E olha que interessante, esse eletrodo aqui está detectando esse código de carga, essa diferença de potencial de membrana. Quando eu faço o estímulo mecânico, esse estímulo mecânico, então, ele muda, né? Ele põe força, ele estica a membrana, no caso do tato, estímulo mecânico. Na hora que ele faz essa força, muda o potencial de membrana nessa parte da célula, dessa célula receptora, transformando então esse estímulo mecânico em potencial de receptor. Nesse momento aqui entra o sódio. E o sódio ele vai empurrando o sódio para cá, até chegar nessa ponta aqui, em que aquele canal de sódio, que eu falei para vocês, que ele tem o estímulo de tudo ou nada, lá na aula de neurotransmissão, ele vai nesse estímulo de cá, ou seja, no mesmo momento dessa seta, que é o mesmo momento dessa seta, que é o mesmo momento dessa seta, nesse momento, então, que essa seta, que é, eu faço o estímulo mecânico, muda, começa a ter transdução do estímulo mecânico para potencial de receptor, isso é transformado em código. E aí ele é formado em o que a gente chama de codificação. Então ele começa a ter potencial de ação. Então, se eu tivesse eletrodo, e o pessoal que trabalha com eletrofisiologia, na hora que eles começam a perceber isso, a detectar, ele faz assim, ó, pá, 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 pá. É esse que é o barulho que a gente escuta quando a gente tem uma ferramenta, um instrumento para detectar a mudança da potencial de membrana. Então, na hora que eu faço o estímulo, o sódio começa a entrar. Então, começa a entrar sódio aqui, ele está sendo detectado aqui, potencial de receptor. Esse sódio começa a empurrar os sódios que estão para cá. Então, ele vai sendo praticamente todos empurrados como se fosse uma fila, tá? Como se tivesse uma pessoa empurrando um monte de gente, porque vai entrando pessoas aqui, né? Vai entrando sódio, e o sódio vai empurrando os que estão na frente e vai indo lá para frente. Então, ele vai caminhando para cá. Tá? Os que estavam aqui eles vão sendo empurrados para frente. E aí ele começa a abrir o canal de sódio sensível à voltagem aqui. Na hora que ele abre o canal de sódio, aí o que é interessante é que ele é tudo ou nada, que eu vou falar no próximo slide. Que ele faz ó, pá, 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 pá. Na hora que eu paro o estímulo, aqui ó, parei o estímulo, o potencial de membrana volta para menos 60, menos 70 milivolts. Aí não tem mais sódio sendo empurrado para cá, porque não tem mais abertura de canal, então para de empurrar sódio para cá. Como ele para de empurrar sódio para cá, ele não abre mais o canal de sódio sensível à voltagem, aqui a setinha, aí a frequência de potencial de ação cai. Entendeu? Então o que acontece é, o estímulo mecânico acontece nesse período de tempo, dessa seta até essa seta. Nesse período acontece a transdução no potencial na célula receptora. A transdução, então, transforma esse estímulo mecânico em potencial de receptor desse período de tempo daqui até aqui. E isso vai ser codificado, transformado em potencial de ação desse período daqui até aqui.
Ok? Se não entendeu, não tem jeito de eu explicar de novo, obviamente. Volta essa parte, escuta de novo, ou a gente conversa depois na parte síncrona, tá bom? E quais são as diferenças, características específicas do potencial de receptor para o potencial de ação? Quais são as diferenças das duas coisas? No potencial de receptor, ele tem respostas graduadas. O que é interessante nisso? Dependendo da força, e eu vou falar aqui mais para frente para vocês entenderem isso de cá, eu vou detalhar melhor. Dependendo da força que eu faço aqui, mecânica, eu abro mais canais de sódio. Então ele vai entrar mais sódio, então ele pode aumentar a amplitude. A amplitude é a altura dessa curva. Então ele pode aumentar a amplitude entrando mais sódio. Isso significa que eu posso ter respostas graduadas, tá bom? O potencial de ação, não. Ele sempre tem a mesma amplitude. Ele faz pá e fecha, pá e fecha, pá e fecha. Que é aquela estrutura que eu expliquei na aula de biofísica para vocês. Vocês aprenderam na aula de biofísica com outro professor, que é a abertura de canal de sódio, depois ele entra num estágio inativo, e aí entrando no estágio inativo, não tem mais jeito de entrar sódio, é aquela hora que ele repolariza a membrana, e aí depois ele fica no estágio fechado, não estágio fechado, para depois chegar mais sódio, ele abre de novo e faz aquele potencial de membrana de novo, tá bom? Potencial de ação. Então, o potencial de ação é tudo ou nada, ele sempre vai ter a mesma amplitude, e o potencial de receptor ele pode ter graduações diferentes, ele pode ter amplitude maior ou amplitude menor, dependendo do estímulo que está aqui, tá bom? E depois, mais para frente, eu vou explicar o que isso leva à diferença no potencial de ação. Ele pode ser somado, então eu posso fazer estímulo, né? Então somado, se eu fizer de cafuné aqui na minha mão, eu posso aumentar e fazer cada vez mais força, então eu posso somar. O potencial de ação não pode ser somado, ele vai continuar sempre com a mesma amplitude. Tá? Não tem limiar, então qualquer estímulo que eu faço na minha mão, eu tenho uma percepção, ele não tem um limiar, tá bom? É lógico, né? Se um mosquito ficar andando na minha mão, eu não vou sentir, porque ele não tem nem o início da ativação, mas ele não tem o limiar. O potencial de ação ele tem aquele limiar de membrana, que quando ele alcança, aí dá o tudo ou nada, né? Como vocês aprenderam nas aulas passadas. O potencial de receptor não tem período refratário, aquela fase em que o canal de sódio ele fica inativo, e não adianta você fazer estímulo que ele continue inativo, enquanto o potencial de ação tem período refratário. Por quê? Porque o canal de sódio sensível à voltagem ele fica inativo, ficando inativo não adianta nada eu ter o estímulo elétrico, que ele não vai mudar. Depois, quando ele fica no estágio fechado, aí sim eu posso fazer com que ele abra de novo. O potencial de receptor ele é decremental, isso significa que ele tem um ajuste, uma habituação, eu vou explicar depois melhor um pouquinho dessa habituação, enquanto o potencial de ação ele tem sempre uma amplitude constante. Vocês podem observar que a amplitude daqui desse estímulo até esse estímulo é sempre a mesma. No caso do potencial de receptor, ele tem uma redução, ele tem um decréscimo. E o potencial de receptor ele tem uma característica muito interessante, ele pode ser despolarizante ou hiperpolarizante. Isso significa o quê? Se a gente pensa no estímulo mecânico do tímpano, na hora que eu estou falando, eu tenho uma mudança de pressão do ar, né? Essa mudança de pressão do ar, ela vai ficar mexendo e aí o tímpano ele vai ficar mexendo. Isso significa que quando eu empurro, o ar empurra, o tímpano ele faz assim, despolariza. E na hora que o ar volta, ele fica rarefeito, o tímpano vai para o outro lado, ele hiperpolariza. Então, o estímulo do tímpano, essa transdução mecânica para transformar em som, ele faz despolarização, hiperpolarização, despolarização, hiperpolarização. No caso do potencial de ação, é sempre despolarização, ele não tem hiperpolarização. Ele tem aquela hiperpolarização de curto tempo, né, que é a parte de quando ele está repolarizando a membrana. Mas não é, essa é a parte de um sinal somente, enquanto no potencial de receptor ele pode ser um sinal despolarizante e um sinal hiperpolarizante, tá bom? Vamos para o próximo. Então já explicamos modalidade, o primeiro objetivo dessa aula então é entender que existem modalidades e essa modalidade é exatamente transformar o estímulo físico em potencial de receptor, que depois é codificado em potencial de ação, tá? E aí, depois, entendendo que nós conseguimos fazer todas essas mudanças, essa percepção, essa transformação de estímulos ambientais em estímulos elétricos, bioelétricos, agora a gente tem que entender e localização espacial. Porque uma das coisas interessantes para a percepção, e vocês viram isso inclusive em organismos unicelulares, eles vão atrás do organismo, da presa, do alimento deles, né? Então ele tem uma percepção, uma percepção de localização espacial. E eu consigo, como eu falei, perceber aonde eu estou encostando no meu braço.
Ou eu consigo perceber se o som está vindo da minha direita ou se o som está vindo da minha esquerda. Ou se a luz está vindo da minha frente ou se está vindo aqui do lado. Então eu consigo, eu estou mostrando minha mão aqui, vocês não estão vendo nada, né? Eu estou como se eu estivesse dando aula na sala de aula. Mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Então a gente tem uma percepção de localização espacial. Como que isso acontece? Eu tenho uma ativação de receptores específicos dentro do sistema. Isso significa que na hora que eu encosto nessa parte do meu braço aqui, ó, eu estou encostando e ativando um receptor que é diferente de quando eu encosto nessa parte de cá. Por isso que eu sei que eu estou encostando em partes diferentes do meu braço, porque eu ativo receptores diferentes dentro do mesmo sistema, entendeu? Então eu tenho uma distribuição de população de receptores ao longo da minha pele. A mesma coisa acontece com partes, com outros receptores. Se você pensar na retina, eu tenho toda uma distribuição de receptores na minha retina, né? E aí, se a luz bate aqui, eu sei que está vindo de cá. Se ela bate aqui, eu sei que ela está vindo de cá. Entendeu? Então, eu tenho uma percepção, uma distribuição de receptores que dão informações de onde está vindo essa informação ambiental. E nós temos habilidades diferentes. Primeiro, a localização e origem do estímulo, né? Então, se a pessoa grita aqui do meu lado direito, eu tenho que colocar a mão, tenho que enxergar aqui, senão não presta atenção. Do meu lado direito, eu consigo localizar e é diferente quando vem informação auditiva do lado esquerdo. Eu tenho discriminação do tamanho ou forma. Por quê? Se eu coloco um dedo na pele, eu ativo poucos receptores na minha pele. Agora, se eu coloco a minha mão na pele, eu ativo mais receptores. Isso discrimina o tamanho do estímulo, porque eu pego mais receptores. E a resolução dos detalhes do estímulo. Então, a resolução, se, por exemplo, se eu faço um estímulo, uma resolução, se eu colocar a pontinha do meu dedo, né, ou se eu colocar um pouquinho mais do meu dedo, ou o jeito que eu pego essa informação, os detalhes dessa informação, depende do jeito de como os receptores vão ser estimulados. Seria o caso do Braille. Então, do jeito que a pessoa pega o Braille, seria um contraste de informações físicas diferentes, dá uma resolução de detalhes, tá bom? Então, para pegar isso, para entender essa parte de localização, a gente tem que entender campo receptor. Então, o campo receptor seria basicamente o seguinte. Então, imagina a minha pele aqui, tá bom? E a minha pele, então, tem vários receptores diferentes, né? É o que a gente está enxergando aqui embaixo. Aqui eu tenho minha pele e eu tenho esse campo, esse dendrito de uma célula, outra célula, outra célula, outra célula, outra célula. Então, são várias células, são 5 células receptoras aqui, cada uma pegando uma informação, tá bom? Eu tenho aqui em PR potencial de receptor de cada uma das 5 células, tá bom? E PA é potencial de ação de cada uma das 5 células, ok? Então, o que acontece? Se eu faço aqui na ponta do meu dedo e eu faço um estímulo com o lápis, aonde tem mais pressão, que é essa parte de cá, ela está empurrando, essa parte onde tem mais pressão, empurra mais o receptor, a membrana dessa célula receptora. Se ela empurra mais, o que eu faço? Eu estico mais a membrana, eu abro mais, se eu esticar essa membrana, eu abro muito os canais de sódio. Se eu abro muito os canais de sódio, entra muito sódio, o potencial de receptor, ou seja, a amplitude do potencial de receptor, perdão, a amplitude do potencial de membrana aumenta muito, porque está entrando muito sódio. Então, vai ter uma despolarização grande da membrana. Aumentando essa despolarização, eu tenho uma amplitude grande do potencial de receptor nessa célula de cá. E aí, o que acontece? A codificação disso de cá aumenta a frequência. Eu vou explicar isso até mais para frente. Ele aumenta a frequência. Então, nessa célula de cá, se eu tivesse um eletrodo nessa célula de cá, ia estar assim, ó. O som ia ficar assim, ó. Prrr, entendeu? Bom, aqui do lado, dos dois lados de cá, eu tenho células que elas não estão sendo tão pressionadas aqui, mas ainda assim tem uma pressãozinha de leve, né? Aqui e lá de cá. Então, essas duas células aqui, ó, elas têm uma pressão de leve, então a amplitude do potencial de receptor é menor, tá bom? Ela é menor do que a de cá, porque está tendo mais pressão. E aí, como tem menos sódio entrando, a codificação, a frequência de codificação fica menor. Até fica pá, 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 em vez de ficar prr, que é o caso de cá. Entendeu? Então aqui fica prr, e aqui fica pá, 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 pá. Sacaram? Então aqui eu tenho esse codificação de uma frequência menor de cá, e esse de cá também com uma frequência menor que a de cá. Tá bom? E esses dois de cá tem muito pouquinha pressão. Por quê? Porque aqui a pele já não está tão esticada. Como não está tão esticada, esse receptor não tá, a membrana não está tão esticada. Então, se a gente olhar o potencial de receptor, a amplitude desse potencial de receptor de cá, ele está muito menor do que desse
e do que desse. Então, isso significa que está entrando pouco sódio. Se está entrando pouco sódio, está abrindo menos canais de sódio aqui. Então, a frequência de potencial de membrana dessa célula de cá e dessa célula de cá está assim, ó, pá, pá, pá. Entendeu? Isso é legal. Porque quando o cérebro, o córtex somatosensorial, ele recebe essa informação, ele recebe informações separadas dessa célula, dessa célula, dessa célula, dessa célula e dessa célula. E integrando essa informação, cria contraste. Então, quando eu faço isso aqui na minha mão, eu estou dando a informação que eu estou encostando aqui, que seria... Já estou botando meu dedo no slide, vocês não vão ver nunca, né? Eu estou encostando nessa parte de cá mais forte e essa parte de cá mais fraca. Então, eu tenho exatamente a percepção pela integração dessa informação que a gente aprende na infância, ou como feto, essa integração vai criando plasticidade no cérebro, no córtex somatosensorial, comparando esses diferentes células. E aí a gente tem um mapeamento do meu campo receptor da mão. Então, por exemplo, se eu pegar esse lápis, imagine então que eu vou pegar esse lápis que está na tela e vou passar com esse lápis assim na minha mão, tá bom? Eu vou andar com esse lápis na minha mão. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, com o lápis. Isso significa o quê? Quando eu chegar com o lápis aqui nessa pontinha, ele vai estar encostando mais nesse receptor de cá, tá bom? Se ele vai pegar mais esse receptor, esse aqui que está mais pressionado, o potencial de ação dele, a codificação, está assim, ó. Então, é como se eu pegasse esse código cá e empurrasse para cá, tá bom? Então, esse aqui está mais pressionado, então a codificação desse aqui, se eu pegasse, eu ia cortar esse quadradinho aqui, jogar fora, pego esse quadrado de cá, com esse potencial de receptor, esse potencial de membrana, jogo para cá, potencial de ação e jogo para cá. Então, esse aqui está mais pressionado, ele está assim, igual esse de cá. Esse aqui vai ficar similar ao que está aqui, e esse aqui, que ele está mais distante, ele teria, essa célula de cá, teria o sinal dessa de cá. Deu para entender? Pressão está aqui, esse aqui vai ter um potencial de ação assim, e esse de cá, que não tem tanta pressão, já que o lápis está aqui, ele vai ter um potencial de ação assim. E os de cá não vai ter zero, vai ter zero. Esse e esse de cá vai ter zero. Quando eu caminho com esse lápis, agora eu vou para o próximo, esse lápis anda para o de cá, o que acontece? Esse aqui tem esse sinal agora, porque ele está com a ponta do lápis. Esse de cá está com esse sinal. Esse de cá, já que o lápis está aqui, esse de cá vai ter esse sinal. E esses, cadê? Está aqui, né? E esse de cá não vai ter. Esse de cá, na verdade, vai ter esse sinal e esse aqui vai ter zero. Aí o lápis vem para cá, para esse aqui, fica com esse perfil, e eu continuo andando com o lápis, ele vai vir para o próximo, na hora que ele chegar para o próximo ele vai vir para esse agora vai ser mais pressionado, vai ter esse sinal, esse aqui menos pressionado vai ter esse sinal, esse de cá menos pressionado vai ter esse sinal, esse aqui vai ter zero, entendeu? E aí na hora que eu chegar com o lápis na ponta da minha mão, o lápis vai agora pressionar esse receptor. Então, esse vai ter esse sinal, esse sinal, esse sinal. Vocês entenderam, né? Vocês conseguiram entender, tá bom? Então, o campo receptor, ele vai sempre fazer o contraste de vários sinais, de várias células receptores, pegando essa informação. O córtex somatosensorial, ele integra essa informação, criando esses contrastes. Então, o campo receptor ele é interessante por isso. Só que tem uma característica que existem redundâncias no nosso corpo. E os campos receptores eles não ficam assim. Imagina só, essa minha mão é uma célula e essa outra mão é outra célula. Não é bem assim. O que acontece é que o campo receptor ele se sobrepõe. Então, se eu fizer um estímulo nessa parte da minha mão aqui, ó, eu só ativo essa célula de cá. Se eu faço um estímulo nessa parte da minha mão, eu só estimulo essa célula de cá. Mas se eu estimular essa parte do meio da minha mão, eu estimulo as duas células. Entendendo? Então, a gente tem sobreposições aqui. Isso é muito interessante, porque essa sobreposição cria uma sintonia mais fina, tipo uma coisa mais analógica, ao invés de ativar um, outro. Não, ele vai ter momentos que ele vai ter sobreposição, criando campos receptores mais sensíveis. E é interessante porque esses campos receptores eles têm tamanhos diferentes. Então, eu tenho mais células na ponta dos meus dedos, então os campos receptores são muito pequenininhos na ponta dos meus dedos. Mas quando eu chego nessa parte de cá, os campos receptores são grandes. Então, eu tenho menos percepção aqui. Tem uma brincadeira, que eu vou mostrar aqui agora, que se eu pegar dois lápis,
Se for brincar em casa, não dá. Eu adoro fazer essa brincadeira na sala de aula. Mas se eu colocar 2 lápis e fizer um estímulo no seu dedo com esses 2 lápis, um do lado do outro, assim, ó, como você tem um campo receptor aqui e um campo receptor aqui, vão ser 2 células diferentes, você percebe que tem 2 lápis. Agora, se você pega esses 2 lápis e faz aqui na sua pele, ó, se eu fizer o estímulo, você vai com o olho fechado, você tem que estar com o olho fechado. Pede para sua mãe, o seu pai, ou sua irmã, ou seu irmão, para fazer essa brincadeira com você. O campo receptor no nosso braço, ele é maior. Então, quando eu coloco esses 2 lápis, ele vai estimular o mesmo neurônio. Se ele estimular o mesmo neurônio vai mandar informação para o cérebro. Esse neurônio não sabe identificar que tem 2 estímulos diferentes. Então, ele vai falar que tem um estímulo só. Então, se eu fizer o estímulo na ponta do meu dedo com 2 lápis, eu identifico que tem 2 lápis. Se eu fizer aqui, eu não identifico que tem 2 lápis. Eu vou falar que tem uma coisa só me encostando. Faz essa brincadeira em casa para vocês verem. É muito legal. Bom, agora que vocês entenderam modalidade e localização espacial, vamos para a determinação de intensidade. Esse é fácil, tá bom? O que tem de característica de determinação de intensidade? Simples. Se eu faço um estímulo de levinho no meu braço, vou fazer aqui na mão, tá bom? Se eu faço um estímulozinho de levinho na minha mão, eu estou fazendo um estímulo aqui de leve. Então, tem uma amplitude baixa. O potencial de receptor, a amplitude dele é baixa. E a frequência do potencial de ação, ela é baixa. Ele faz pá, 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 pá. Entenderam? Quando eu faço um estímulo na minha mão um pouquinho mais forte, eu estou fazendo uma amplitude mais forte. Então, a força aqui vai ter uma amplitude mais forte. E aí, o potencial de receptor, ele vai ter uma amplitude maior. Ele fica uma amplitude maior que a de cá. Então, o que diferencia a intensidade em potencial de receptor é a amplitude. Só que a amplitude no potencial de ação é sempre a mesma. Então, o que vai mudar? Frequência. Então, quando eu faço um pouquinho mais de força, ele vai fazer assim, pá, 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 entendeu? Então, de leve é pá, 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 e um pouquinho mais forte é pá, 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 pá. Agora, se eu faço uma amplitude, uma força ainda maior, a amplitude fica maior, o potencial de receptor detecta que tem mais força acontecendo, mais estímulo mais intenso físico, ou químico, ele vai ter uma amplitude de potencial de receptor mais alta, maior, e a frequência fica mais alta. Então, se eu fizer assim, ó, de leve, pá, 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 se eu fizer um pouquinho mais forte, pá, 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 pá. Se eu fizer muito forte, prrr, entendeu? Então, eu tenho a detecção da intensidade pelo potencial de receptor através da amplitude e do potencial de ação através da frequência do potencial de ação. E é interessante, então, que obviamente, nós temos um limiar. Então, tem esse limiar sensório, ele é quando nós percebemos o ambiente. Então, o estímulo ele pode ser, quando ele é muito baixinho, por exemplo, quando uma mosca ela começa a caminhar na sua mão, você não detecta. Você detecta aqui, onde tem pelo. O pelo mexe, aí você detecta. Agora, aqui você não consegue detectar muito. Então, isso significa que ele não é uma força, né, um estímulo suficiente para chegar no limiar, para levar ao potencial de ação. Sem chegar no limiar, você não tem a construção, uma construção do potencial de ação. Vou começar a soluçar, não é possível, né? Bom, e como é que isso acontece? O que é interessante é que, às vezes, o mesmo estímulo, ele pega os mesmos receptores, mas com limiares diferentes. O limiar de dor, por exemplo, para estímulo físico, ele é mais alto do que o tato. Então, se eu fizer tato aqui, eu vou fazendo um estímulo, e não está doendo. Até chegar um ponto, agora está doendo. E é o mesmo estímulo. Então, ele tem mecanorreceptores que para tato ele tem um limiar mais baixo, ou seja, ele começa a ativar mais baixo, com o estímulo mais baixo, mas ele para dor ele demora um pouco mais para chegar no limiar, porque o limiar é mais alto, e aí sim ele começa a dar informação. Está doendo, porque antes não está. Entendeu? Aqui a gente vai ver um exemplo de termorreceptor, tá bom? Nós temos aqui a mão da pessoa, tá? Então está próximo de um estímulo de calor. Aqui eu tenho um receptor, um não nociceptor, que seria um termorreceptor, tá aqui o potencial de ação dele, e aqui eu tenho um nociceptor, tá bom? O nociceptor, ele tem o limiar mais alto, como eu falei para vocês. Então ele demora, reparem só, eu vou fazendo uma amplitude de estímulo, quando eu chego só nessa amplitude aqui, é que que chega no limiar da membrana do potencial do receptor
de nociceptor para começar a aparecer potencial de membrana, potencial de ação, perdão, potencial de ação. Enquanto o termoceptor, ele já começa mesmo com amplitude mais baixa. E aí chega num ponto que é interessante na natureza, chega um ponto que ele não consegue diferenciar mais, ele já está na frequência máxima dele. Enquanto o nociceptor, ele começa a estimular. Então aqui, basicamente, evolutivamente pensando, chegou num ponto em que não vale mais a pena saber diferenciar se está muito quente ou não. Mas você tem que saber se está doendo ou não. Entendeu? Porque a única coisa que ele vai fazer é machucar. Entendeu? É o que a gente vê nesse gráfico de cá. O termoceptor ele já tem um limiar baixo, né? Então, a partir de uma temperatura mais baixa, ele já começa a ativar, até chegar num ponto em que ele não consegue mais diferenciar, né? Nossa pele, a partir de 42 graus, 43 graus, ele já não consegue diferenciar, não faz muita diferença para ele, mas e já começa a fazer uma lesão no corpo, né? E aí, nessa parte, o nosso receptor começa a ativar. E aí, a partir desse momento, você não sabe se está 100 graus ou se está 60 graus. O negócio é queima. Queima muito ou queima pouco, entendeu? Vocês são limiares diferentes de receptor. Bom, próximo, agora a gente vai entender a determinação da duração, que é o mais fácil também de todos, tá bom? É o seguinte, duração é, eu comecei o estímulo, seguro o estímulo, parei o estímulo, a gente vê potencial de receptor, despolariza a membrana, segura, na hora que eu tiro o estímulo, para de despolarizar a membrana. A frequência não muda do potencial de receptor, porque do potencial de ação, a frequência não muda, porque a amplitude do potencial de receptor é a mesma. Então, se a amplitude é a mesma, a frequência vai ser a mesma, que é o que a gente aprendeu antes. Então, isso acontece que a duração é o tempo que vai ter potencial de ação. Só isso, não tem mais nada de diferente. O que é interessante nesse aspecto é saber mecanismos de adaptação. O mecanismo de adaptação é o seguinte: tem receptores que eles têm adaptação lenta. Isso significa o quê? Que na hora que você faz o estímulo, ele abre muito o canal de sódio, depois ele vai adaptando os receptores, aí ele pode, no caso aqui eu vou mostrar corpúsculo de Pacini, ele tem uma adaptação do líquido dentro, ele vai adaptando, e aí, na verdade o corpúsculo de Pacini é aqui, tá? Eu já falei errado. Mas se você faz o estímulo aqui, nesse caso de cá, ele abre os canais de sódio, ele tem uma adaptação, depois que ele adapta, se eu tiro o estímulo, ele volta para o basal. Ele tem uma adaptação lenta. Igual o corpúsculo de Pacini já não é assim. Eu falei pro Tini, eu nem lembro mais. Agora eu confundo tudo já, gente. Também tá tarde, eu tô gravando aula madrugada, não te dá um desconto. Mas já no receptor de adaptação rápida, o que acontece é, se eu faço o estímulo, ó, ele muda a potencial de membrana, depois ele adapta muito rápido, ao contrário de cá, que ele demora bastante para adaptar, e não chega a adaptar zero, mas ele adapta aqui no zero, no homeostase, e na hora que eu tiro o estímulo, ele tem mais uma resposta de hiperpolarização, então ele tem despolarização e hiperpolarização. Esses dois estímulos diferentes é que dão a informação da duração daquele estímulo ambiental. No de cá, não. Esse aqui é o tempo que ele fica despolarizado, é que dá informação de duração. Então, nós temos receptores de adaptação lenta e receptores de adaptação rápida. Mostrando agora, de uma forma além do gráfico, né? Então, aqui ó, a gente tem uma cápsula do corpúsculo de Pacini. Na hora que eu faço o estímulo empurra, tem toda uma pressão de líquido aqui dentro, despolariza a membrana, potencial de receptor. Aí o líquido que está aqui dentro ele se ajusta, volta à homeostase celular. Depois, na hora que ele tira, o que acontece? O líquido volta a se adaptar aqui dentro. Aí tem mais um estímulo, né? Aqui, caso seria hiperpolarização, ele iria para baixo, o gráfico não está tão bonito assim. Mas ele mostra, então, que a duração daqui e para cá. Entendeu? E quando tem nesse cá, que seria o corpúsculo, não, perdão, esse seria o mesmo corpúsculo de Pacini, mas sem essa cápsula, o que aconteceria é, se eu faço o estímulo aqui, ele despolariza, então eu faço o estímulo, ele despolariza, ele se mantém, ele tem uma adaptação lenta, na hora que eu tiro, ele cai. Entendeu? Então, essa estrutura do corpúsculo aqui, ele que dá o mecanismo de adaptação para adaptação rápida. Sem o corpúsculo, ele fica com adaptação lenta. Tá? Ambos, como eu falei, ele dá a informação de duração do estímulo. Ele tem, na parte de tato, né, a gente indo mais para tato,
Nós temos o corpúsculo de Meissner, que ele tem informação bem específica e ele tem adaptação rápida. Então, vocês podem observar, ele tem, ó, você faz o estímulo, ele faz prr, para, depois na hora que você tira o estímulo, ele faz pá. Entenderam? Esse aqui é mecanismo de adaptação rápida do corpúsculo de Meissner, que fica lá na pontinha do dedo, bem superficial. A gente consegue ter informação bem específica do campo receptor. No caso das células de Merkel, ele também tem aqui, ó, os receptores são bem superficiais, os dois são sempre bem superficiais, então ele pega informação de campo de receptor bem pequenininho e ele já é de adaptação lenta. Então os dois eles são redundantes, um de adaptação rápida e de adaptação lenta. Então ele estimula, ele faz prrr, e depois fica pá, 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 e para. Entendeu? O corpúsculo de Pacini ele é de percepção mais profunda, tá? Então ele pega uma informação menos específica e ele é de adaptação rápida. Então, a gente vê, ó, ele para, depois para. Entendeu? Então esse é o tempo, a informação de duração. E o corpúsculo de Ruffini, ele também pega informação menos específica, tá? Ele também fica nas regiões mais profundas da pele e ele tem uma adaptação lenta. Então ele faz parou. Entendeu? Então, nós temos exemplos aqui de estímulos para percepção profunda e percepção superficial, tanto de estímulo de adaptação rápida como de adaptação lenta. Adaptação rápida e adaptação lenta. Então, o que é interessante para descrever isso é que a adaptação de receptor é uma propriedade individual de cada receptor. Então, vocês viram exemplos, né, de tanto de profundo de pele quanto superficial de pele. Ele é individual para cada um deles. No de Pacini, a adaptação ocorre de dois modos, tá? Para vocês entenderem como são esses mecanismos. Um é a redistribuição do líquido da cápsula. Então, ele redistribui e aí você faz aquela adaptação rápida. E o outro é a acomodação do receptor. Você pode retirar o receptor de membrana e muda essa acomodação. Então ele inativa os canais de sódio, aí você tem um influxo menor de sódio para dentro da célula. Bom, então quando a gente olha alguns estímulos, nossos estímulos ambientais, eles são complexos, eles não são coisas simples. Tudo isso está interagindo rápido. Né? Então, quando a gente pensa num beijo perfeito, né? Eu fico com dó dessa mulher, porque eu não sei se para ela foi um beijo perfeito, né? Porque tá toda torta, tadinha. Mas quando a gente vai pensar no beijo perfeito, o beijo perfeito ele tem uma determinação de intensidade, né? Você não vai beijar com toda a força de gengiva com gengiva, né? Você tem uma intensidade ideal para um beijo perfeito. Então, ele vai ter uma amplitude de potencial de receptor nos lábios, ele vai ter um potencial de receptor, uma amplitude ótima, né? No beijo perfeito, obviamente. E a frequência de potencial de ação também vai ser ótima para um beijo perfeito. Na duração, a mesma coisa. Você não vai beijar igual o seu primeiro beijo da vida, na adolescência, que depois você sai com a boca até dormente, né? Você vai ter uma duração específica para você ter o beijo perfeito também. Então, essa duração, você tem uma duração de potencial de receptor que vai ser a mesma duração do potencial de ação, tá bom? E como isso acontece? Como eu falei para vocês, a gente falou bastante dos receptores aonde acontece a transdução e a codificação. Mas como é que isso chega no cérebro? Como eu expliquei para vocês nas aulas passadas, a gente tem um córtex somatosensorial. E o córtex somatosensorial é onde a gente integra essas informações codificadas em potencial de ação. Aí hoje a gente sabe mais e cada vez mais que não é só frequência. Tem toda uma codificação que é o tipo, se ele faz pá, 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 faz pá, 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 pá. Então tem toda uma codificação que a gente vem entendendo que o cérebro ele consegue pegar mais do que só frequência, tá? Mas, como ele vai chegar no cérebro? Então aqui, quando a gente vai pensar em... Tudo vem por axônios aferentes primários. Então nós temos um estímulo físico mecânico, né? Então um estímulo mecânico do tato que vai estimular ou o corpúsculo de Meissner, o disco de Merkel, ou de Pacini, ou de Ruffini. Então nós temos vários aqui estímulos que vão chegar no nervo sensorial, né? Que vai chegar no gânglio espinhal e vai até as raízes dorsais. E aí vai chegar para o cérebro. Se for uma coisa muito forte, né, pode levar ao reflexo. Arco reflexo vai ativar o neurônio motor alfa e ativa a contração muscular, que eu já expliquei para vocês antes. Mas pensando numa percepção complexa, né, de tato, ele tem que chegar no cérebro. Então, o que acontece é, esse nervo ele chega então através dos gânglios, né? Então ele vai chegar no gânglio, vai chegar aqui, o corpo fica no gânglio, até chegar na medula. Na medula ele vai para os núcleos bulbares, e dos núcleos bulbares, leminisco medial,
até chegar no tálamo, e do tálamo ele envia para a região do somato sensorial. Então, o córtex somatosensorial, como vocês podem observar aqui, ó, é o giro pós-central. O giro pós-central, ele recebe informação desses neurônios, e o que é interessante é, essa região da cabeça envia informação para uma região específica, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui, essa parte de cá. Então, o rosto manda para essa região do meu córtex somatosensorial. Essa parte, eu acho que eu falei errado, tá? Não sei mais. Não, é isso mesmo. Essa parte da perna, ele vai enviar em projeção, que vai até o núcleo bulbar. Então, a gente tem uma somatotopia. Eu tenho um mapa do meu corpo no núcleo bulbar, depois aqui no tálamo, e aí, deixa eu ver se eu acertei aqui. Ele vem para cá, que esse aqui vem para cá. E aí, que envia a projeção para cá. Então, essa região aqui vai pegar a informação, vai integrar a informação dos receptores de tato da perna. Tá entendendo? Então, nós temos um mapa, toda uma somatotopia, um mapa do nosso corpo no córtex somatosensorial, de acordo com a percepção desses receptores do tato, que eu expliquei para vocês como acontece transdução e codificação. E o que é interessante é que isso cria, então, um mapa no nosso cérebro, no córtex somatosensorial, que dão características que depois que sai do córtex somatosensorial primário e vai para o secundário, como eu expliquei para vocês nas aulas passadas também, ele pode levar à integração dessa informação. Então, via essa coluna dorsal, lemnisco medial, a gente pode ter, por exemplo, uma característica que chama estereognosia, que é conhecimento através desse tato. Então, a gente consegue reconhecer objetos através do tato. Então, é tanta informação através desses corpúsculos e todos esses receptores que eu consigo identificar de olhos fechados se eu estou encostando num lápis, se eu estou encostando numa chave, se eu estou encostando numa bola. Isso tudo com os olhos fechados, sem informação nenhuma visual, só com informação de tato. Nós chamamos isso de estereognosia, tá bom? E a estereognosia, quando ela tem uma lesão, quando nós temos uma lesão, por exemplo, na parte da lesão do lobo parietal, vocês vão ver aqui no córtex, seria depois do córtex somatosensorial, seria na parte mais integrativa, que é o córtex somatosensorial secundário, a pessoa começa a ter o que chama astereognosia, que é uma dificuldade, uma incapacidade de pegar o objeto e reconhecer esse objeto. A pessoa fica de olhos fechados e ela não tem a menor ideia do que ela está encostando. Se é uma bola, se é uma chave, ou se é uma faca, ou se está quase encostando um prego. Ela não consegue diferenciar um prego de uma escova de dente. É uma característica de uma lesão no lobo parietal, tá bom? Outra característica que nós temos, que aí vem muito também com a região da linguagem, a parte escrita da linguagem, que é muito interessante, que é a parte mecânica e visual, uma parte que integra tanto a parte visual como a parte mecânica, chama grafestesia. E a grafestesia é o reconhecimento de letras pelo tato. Então, se eu fechar meus olhos e fizer letra V, letra A, letra J, eu não sei se vocês viram, não, minha mão não estava nem no campo da câmera. Só vou dar uma nota nesse negócio. Esse ensino remoto vai me matar de vergonha, velho. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, se eu fizer a letra A, letra J, letra F na minha mão, eu consigo, mesmo de olhos fechados, reconhecer quais letras que eu estou desenhando na minha mão. Entendeu? Ele chama de grafestesia. E a grafestesia, quando uma pessoa tem uma lesão, por exemplo, na área de Brodmann 5 e 7, como vocês podem ver aqui, ó, 5 e 7, que são regiões de integração, ó, a parte 2 aqui, ó, essa parte verdinha aqui, é a somatosensorial primária, é o que tem um mapa do meu corpo, que eu expliquei para vocês antes. E essa parte de cá, essa informação, ela é integrada, na parte da mão aqui em cima, ela se integra na região 2, a área de Brodmann 2, a área de Brodmann 5 e na área de Brodmann 7. Então, essas são regiões que integram as informações que recebem direto dos sensores. Se você tem uma lesão nessas regiões, nós temos, pode acontecer uma pessoa ter agrafestesia. Ela não consegue identificar se a gente faz um desenho na mão da pessoa, de uma letra, de um número, alguma coisa assim, tá bom? Porque não tem integração mais dessas informações. Bom, e do rosto? Do rosto ele não vai passar pelo lemnisco. Aí o que ele passa, pelo lemnisco medial. Para chegar bulbar e lemnisco,
que seria aqui a gente não tem, né? Que seria aqui embaixo. Essa é a parte que a gente pega de todo o corpo. Agora, se a gente vai pegar a informação de tato do rosto, aí ele vai passar pelo via do nervo trigêmeo, que aí ele vai chegar direto aqui da face até chegar no nervo trigêmeo. Chegando do núcleo principal do nervo trigêmeo, vai para o tálamo, e do tálamo ele chega para o córtex somatosensorial. Aí é fácil, como eu falei, fica nessa regiãozinha de cá. Se a gente olhar no córtex, é a região, por exemplo, da área de Wernicke, né? Que ele começa a integrar, próximo da área de Wernicke, não seria da área de Wernicke, mas próximo à área de Wernicke, ele vai integrar essas informações todas do rosto, do tato da nossa face. Então, quando a gente encosta na nossa face, a gente vai encostar aqui. Eu falei da área de Wernicke, mas esquece, a área de Wernicke é auditiva. Eu estava tentando, eu estava pulando lá para frente, mas esquece. A termossensibilidade, ela tem uma outra fibra, que é a fibra C, então ela é um pouquinho mais lenta, tá? Mas também tem a gama, que ela pega informação até de dor também. E essa informação, quando a gente pega do pé ou do corpo, ela vai chegar pela coluna anterolateral, lemnisco lateral, não a medial, e aí chega no tálamo, o tálamo vai para o córtex somatosensorial. Então, nós temos neurônios no córtex somatosensorial que recebem informação de termossensibilidade, da temperatura. Se for no rosto, ela não vai por toda a coluna anterolateral. O que ela vai passar é direto, de novo, no trigêmeo, lemnisco lateral, não medial, vai para o tálamo e vai para o córtex somatosensorial. Se for dor, que é aquele tato, então eu falei tato, falei termorreceptor, e agora a gente vai falar de dor. Dor pode ser tanto química quanto física, né? Então aqui é um estímulo físico, aqui são estímulos químicos. Então todo esse processo de cá vai para a fibra C e a gama também, que são fibras que são rápidas e mais lentas, a C é bem mais lenta. Essa informação, então, ela sobe, ela começa pela coluna anterolateral também, chegando pelo núcleo da RAF. Eu acho que é legal vocês prestarem atenção aqui que eu vou explicar. Chega no núcleo da RAF, chegando no núcleo da RAF, né, também informação articular, mas aqui núcleo da RAF, vai chegar na grígia periaquedutal vai para o tálamo vai para o córtex somatosensorial. Então, a via da dor, ela tem mais etapas. E o que é interessante nisso? Reparem só. Pensando no núcleo da RAF, nós temos uma teoria que chama teoria da comporta. O que significa isso? A pergunta que eu sempre faço para todo mundo na sala de aula. Para que serve aquela mesinha de centro na sala de televisão? Para meter o dedinho. Né? Meter o dedinho do pé. Na hora que você mete o mindinho na mesa, a primeira coisa que você faz, depois de xingar, é o quê? Você aperta o dedo. Ou você faz massagem. Se você bate em algum lugar, a primeira coisa que a gente faz é massagem. Por que a gente faz massagem? Porque a fibra do tato, ela é mais mielinizada, então ela é mais rápida, que a da dor. A da dor é mais lenta. Tá? Então o que acontece? Na hora que o estímulo da dor começa a caminhar para chegar até aqui no córtex somatosensorial, para dar a informação da dor, se eu fizer estímulo tátil, essa fibra é mais rápida, ela é mais mielinizada, então ela vai mais rápido e vai fazer com que tenha liberação de encefalinas e endorfinas nessa região. E na hora que tem essa liberação, ele inibe o neurônio que vai receber a fibra da dor. Entendeu? Que vai ser ativado pela fibra da dor. Então o que acontece é, na hora que eu bato essa fibra, se eu bati o braço, machucou, a dor vem por uma fibra lenta para chegar no meu córtex. Se eu fizer um estímulo tátil, esse estímulo tátil é mais rápido, que faz liberar endorfina e encefalina nessa região, no núcleo da RAF, faz a teoria da comporta da dor, inibe a dor, e aí, enquanto eu fizer isso, vai inibir minha dor. Vocês podem observar que cachorro, se você pisar tadinha, se você pisa na pata de um cachorro, se um cachorro machuca alguma coisa, o que ele faz? Ele começa a lamber, eu não vou lamber aqui no vídeo, né? Senão vai ficar gravado lambendo minha mão. Mas ele começa a lamber a pata dele, e na hora que ele começa a lamber a pata dele, ele está fazendo, ele está ativando a parte portal da dor para diminuir a dor enquanto ele está lambendo, fazendo estímulo tátil. Entendeu? Por último, né, que a aula ficou longa, porque serão muitos slides, eu demoro muito para explicar a parte receptor, espero que vocês tenham entendido melhor, bem, porque eu sei que é uma parte mais complicada, mas tem a coceira. Esse é um slide que eu fiz há quase 8 anos atrás, 8 anos já? Acho que já são 8 anos já. Quase 8 anos atrás eu fiz esse slide, e a pergunta que a gente tinha naquela época era, coceira é o quê?
É histamínico, é químico, é uma dor subliminar ou são receptores específicos? Recentemente, a gente descobriu que são receptores específicos, mas ainda tem pouca informação, eu não vou falar, mas a coceira acontece por receptores específicos. Nós temos receptores de coceira, tá bom? Gente, era isso tudo que eu queria falar para vocês. Eu sei que ficou longo, mas a ideia de fazer essa aula longa, porque eu sei que essa aula é uma das que mais dá dúvida, é a aula que eu mais gasto tempo para explicar potencial de receptor, potencial de ação, como é que acontece isso tudo. Eu espero que tenha sido bem explicado. Qualquer coisa vocês me perguntem na parte de aula síncrona, tá bom? Obrigado pela atenção, um beijo para vocês e até logo.